Como que eu começaria a estudar do zero para a nova certificação CPA da Anbima? Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo um verdadeiro passo a passo, mostrando tudo o que eu faria para garantir a minha aprovação de primeira na nova certificação da CPA. Como alguns de vocês devem saber, a nova CPA ela vem para substituir a antiga CPA 10. E a mudança, ela não está só no nome, tá? A gente tem também mudanças no estilo de questão, né, que vai aparecer na prova. A gente tem também mudanças no conteúdo programático, que mudou a cara dessa certificação. Então, quem está buscando aí vaga em bancos, né, que quer daqui a pouco passar por um processo seletivo, essa é a certificação que vocês precisam ter. E eu vou mostrar aqui, então, como que eu faria para conseguir minha aprovação. Só antes da gente começar, né, como sempre, peço que vocês deixem um like no vídeo para dar aquela moral e também, quem não for inscrito ainda no canal, convido a se inscrever, porque aqui tem muito conteúdo de certificações financeiras da Anbima. Pessoal, certificação CPA, tá? O que a gente precisa saber antes da gente falar aqui de como que eu faria o meu estudo, tá? Então, assim, quem quer buscar uma vaga na iniciativa privada dentro de bancos, né, na área bancária, a pessoa vai precisar ter essa certificação pelo menos, né, que é uma certificação de entrada que atesta que a pessoa ela tem conhecimento do mercado financeiro, que ela consegue entender os produtos bancários. Então, quem for participar desse tipo de processo, que quer trabalhar na área bancária, essa certificação é quase que obrigatória. E mesmo quem já trabalha em banco, que quer fazer carreira e que ainda não tinha tirado certificação, né, como é o caso de algumas pessoas que entraram através de concurso público, essa certificação ela também vai ser um diferencial, né, para quem quer fazer justamente a carreira. E como é que funciona, tá? Para que vocês possam fazer essa certificação, a primeira coisa é fazer a inscrição lá no site da Anbima. Vocês vão se inscrever para fazer essa certificação e para fazer a prova, porque é uma prova, né, que tem conteúdos ali que são cobrados, já vou falar sobre isso. Para fazer essa prova, a pessoa tem que fazer o pagamento de uma taxa, tá? Essa taxa ela diminuiu em relação ao que a gente tinha no passado, é gerado lá no próprio site, né? Tem a opção de fazer por cartão de crédito, por Pix, boleto. A pessoa fazendo o pagamento e esse pagamento estando confirmado, a pessoa ela vai poder fazer o agendamento para fazer a prova da CPA 10. Aí ela vai escolher lá um centro de testes que está mais próximo da localização dela. Eventualmente, pode ser que na cidade onde a pessoa está, talvez não tenha um centro de testes ali, mas ela vai conseguir buscar um que seja em uma cidade vizinha. Se tiver na cidade de vocês, aí fica mais fácil, tá? Isso daqui não mudou em relação ao que a gente tinha, né? Esse processo de inscrição, pagamento e depois o agendamento e realização da prova. Só que é claro, né, não adianta, na minha opinião, a pessoa fazer esse passo a passo aqui de fazer a inscrição, agendar a prova, se ela não começou a estudar ainda, né? Eu acho que, no mínimo, ela tem que já ter um conhecimento ali da área para então depois agendar a prova, porque senão, né, pensa aquela pessoa que vai se inscrever, não olhou o material, não olhou nada, ela sabe que ela precisa da certificação CPA e ela já marca, já agenda a prova dela para daqui um mês, por exemplo. E aí ela vai começar a estudar para conseguir resolver a prova. Eu acho que isso cria uma pressão muito grande, né? Porque ela sabe que está chegando o dia da prova e ela tem que conseguir entender os conteúdos. E eu não recomendo que vocês façam dessa maneira, tá? Claro que, dependendo da situação que vocês se encontram, talvez seja necessário, né? Daqui a pouco tem um processo seletivo ali que vocês querem participar e aí precisa tirar a certificação o quanto antes. Mas o ideal, na minha opinião, é primeiro dominar os conteúdos, ter certeza ali de que está bem na prova, para então fazer o agendamento. Aí pode até fazer para uma data mais próxima e dessa forma fazer a prova com maior segurança, né? Porque se rodar, aí tem que fazer o pagamento de novo até conseguir a aprovação. E aí, como é que funciona essa prova da CPA, tá? Atualmente, a prova ela tem uma duração de até 2 horas e meia. Não é que vocês precisam ficar esse tempo todo, tá? Dá para terminar antes. Mas o tempo máximo é de 2 horas e meia de prova. Durante esse tempo, vocês vão resolver um total, vou colocar aqui, ó, de 50 questões, tá? São
40 questões de múltipla escolha contextualizada, e aí eu vou mostrar na sequência o que é esse estilo de questão, e são 10 questões relacionadas à árvore de decisão, que na minha opinião é uma das principais mudanças que a gente tem aqui na nova certificação da CPA. Também vou mostrar ali em detalhes para vocês, tem vídeo aqui no canal também que eu já expliquei sobre esse estilo de questão, tá? 50 questões. Quantas questões, Renan, eu tenho que acertar para conseguir a minha aprovação, para conseguir a minha certificação e então conseguir colocar ali no meu currículo, né, para participar dos processos seletivos? Galera, vocês têm que acertar aqui um total de 35 questões, tá? Isso dá um desempenho de 70%. Esse desempenho mínimo, ele não mudou também em relação ao que a gente tinha, tá? E a prova, né? O que a gente tem que estudar para conseguir resolver essa prova e garantir a certificação? Atualmente, tá? A gente tem 4 módulos de conteúdo que são os temas que são cobrados na nova certificação CPA. Então, no módulo 1 aqui, eu vou ter a parte da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então, eu vou estudar os órgãos normativos, as entidades supervisoras, as entidades operacionais, né? Vou entender ali qual que é o papel de cada órgão e vou entender o mercado financeiro numa visão mais ampla, tá? Então, esse é um conteúdo que já estava presente em alguma medida nas certificações anteriores, seja a CPA 10 ou 20, só que para essa nova certificação, a Ambima ela está exigindo temas dentro aqui da estrutura do sistema financeiro que não estavam presentes na antiga CPA 10. Então, o conteúdo ele cresceu e por isso a importância, né, de quem já estava estudando atualizar esses conteúdos para não acabar sendo surpreendido na prova. E para quem vai começar do zero, aí é só começar a estudar com um material atualizado que já está de acordo com a Ambima, né? Não dá para estudar com o material da antiga CPA, tá? Da antiga CPA 10. Não dá para estudar porque aquele material ele não cobre todo o conteúdo da Ambima. Se vocês focarem só no que era cobrado até então, vocês têm grande chance de reprovarem na prova porque ela cresceu bastante, né? O conteúdo cresceu bastante em relação ao que a gente tinha. Aí depois a gente tem produtos do mercado financeiro, que é um outro módulo que vai falar de produtos bancários, como CDB, RDB, DPGE. Vai falar também sobre ações, sobre debêntures, títulos públicos. Então essa parte aqui, ela é muito interessante para quem gosta do mercado financeiro. Aí depois a gente tem a parte de relacionamento com o cliente. E por último, esse tema aqui que é um pouco novidade também, que é inovação e desenvolvimento de mercado, né? Que são as tendências mais atuais que a gente tem no mercado financeiro. Então, parte ali de criptoativos que vem crescendo, né? Criptomoedas, isso vai estar presente aqui, bem como também Open Finance, Pix, tudo vai se enquadrar aqui. E aí, a Ambima ela traz para a gente uma escala do nível de dificuldade das questões, tá? Então, se a gente pensar que a gente tem 50 questões ao todo, dessas 50 questões, 25% são classificadas pela Ambima como questões fáceis. Quer dizer que realmente essas questões são fáceis? Depende do estudo da pessoa. Se a pessoa estudar pouco, ela vai achar uma questão que a Ambima classifica como nível fácil, com um nível de dificuldade maior. Então depende muito do estudo da pessoa. Bem como também aquela pessoa que está estudando muito bem, ela não vai achar as questões que a Ambima classifica como de nível difícil como impossíveis de resolver, né? Então, resumindo, tudo depende da qualidade do estudo de vocês. Perfeito? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que são as novas questões aqui da Ambima, né? Só para que vocês entendam. Mas como eu disse, já tem vídeo aqui no canal. Esse estilo de questão aqui é uma questão de árvore de decisão. E basicamente, quando vocês estiverem fazendo a prova lá de vocês, vai ter uma situação ali que está acontecendo, né, como se fosse uma espécie de um diálogo, onde vocês vão ter opções aqui de marcar qual que vai ser o encaminhamento que vocês vão dar. Então, por exemplo, né, uma pessoa aqui diz, bom dia, quem é? Aí vocês vão ter 4 opções de resposta aqui. Dependendo da opção que vocês escolherem, isso vai levar vocês a uma outra parte do diálogo, né? Então, é uma questão que ela vai levando vocês de acordo com o que vocês vão marcando. E dessa forma, vocês vão colhendo informações dessa situação
para no final chegar a uma resposta correta, né, que realmente resolva a questão. Então é um estilo de questão que demanda um pouco mais de atenção para que vocês consigam entender tudo o que está acontecendo e dessa forma vocês conseguirem chegar na resposta correta. Particularmente, tá, minha opinião em relação a esse estilo de questão. É um tipo de questão que tem um nível de dificuldade maior, porque pelo que eu vi que a Ambima ela trouxe para a gente nesse estilo, a gente tem um pouquinho de subjetividade na hora de achar a resposta correta, né? A questão ela dá margem para algumas interpretações e por isso, né, eu entendo que são questões um pouco mais difíceis. A boa notícia é que a prova ela só tem, repetindo, tá? Só tem 10 questões nesse estilo. O restante da prova são questões de múltipla escolha contextualizada. E aí, como é que é esse estilo de questão, Renan? Aí, esse estilo aqui já é mais próximo do que as pessoas estão acostumadas, tá? Eu vou ter um enunciado que ele vai trazer uma situação, né, vai trazer um contexto do que está acontecendo, e aí depois vai ter o comando da questão. E aí vocês vão marcar dentro aqui das alternativas qual que é a resposta correta. Então, é uma questão de múltipla escolha. Por que a Ambima chama de contextualizada? Porque basicamente ela dá um contexto um pouco maior do que está acontecendo. Ela não pede, por exemplo, qual que é o órgão normativo do Conselho do Sistema Financeiro Nacional, né? Quase que eu dou a resposta já. Ela não traz mais esse tipo de questão, né? Pelo menos não em sua maioria. Ela vai trazer um contexto falando sobre o sistema financeiro nacional, dizendo que ele é dividido em órgãos e entidades, e aí, né, no final, aí ela vai fazer a pergunta que ela deseja que o candidato responda, né? Que aí pode ser exatamente isso que eu falei, né? Qual é o órgão normativo do sistema financeiro? Então, basicamente, a gente tem esse contexto. Não acho que seja uma questão que tenha um nível de dificuldade maior do que o que a gente tinha no passado. Só, né, particularmente, de novo, o que eu vi aqui é que muitas vezes a questão ela vem falando sobre um tema, e aí o candidato daqui a pouco pode achar que a resposta que ele vai ter que dar é sobre aquele tema que a questão ela começou. E nem sempre é assim, né? Às vezes a questão ela vai jogando um monte de informações e ela quer saber apenas uma coisa lá no final. Então, no jeito é prestar atenção, né, no enunciado para não se perder. E também uma outra coisa que eu notei é que por vezes vocês vão ter que entender de vários assuntos para resolver uma questão, né? Vocês já estudam isso durante a preparação de vocês, né? Então, como é que eu posso explicar? Dentro de uma questão, pode ser que a Ambima ela fale sobre vários temas que vocês já estudaram e que estão presentes em uma única questão, em vez de daqui a pouco aparecer em questões separadas. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, essa daqui é a questão contextualizada que também vai aparecer. Como eu falei, aqui são 40 questões nesse estilo, são questões um pouco maiores que também, né, vão demandar aí de vocês um pouco de atenção para chegar na resposta. Lembrando que somando esses dois estilos de questões, né, a gente tem um total aí de 50 questões e vocês têm que acertar 35 para serem aprovados. E esse é um detalhe aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Eu tô com as estatísticas aqui da Ambima para o ano de 2026, né, que começou recentemente. E a galera já está agendando, já está realizando as provas. E notem que a taxa de aprovação ela está baixa. É menos de 40% das pessoas que até o momento conseguiram aprovação. E por que que isso está acontecendo nesse momento, né? Por que que as pessoas estão reprovando? Isso, inclusive, tá? Vocês conseguem acessar lá no site da Ambima. Eu entendo, né, que isso está acontecendo justamente por esse estilo diferente de prova, né? Então, daqui a pouco a percepção que eu tenho é que as pessoas não estão se preparando o suficiente com essas mudanças que aconteceram, né? Porque não é só esse estilo diferente de questão que a gente está tendo agora que eu mostrei para vocês, mas também é o quanto de conteúdo que a gente tem, né? Se vocês abrirem lá o conteúdo programático que vai detalhar exatamente o que é cobrado pela Ambima, vocês vão ver que é muita coisa, né? Isso comparando ao que era no ano passado. E aí, dependendo do material que a pessoa está estudando, talvez o material não esteja cobrindo isso. Ou, daqui a pouco, até a pessoa tem um material
que está cobrindo isso e ela não está se preparando de maneira eficiente, né? Não está conseguindo estudar com qualidade. E antes, né, a pessoa mesmo não fazendo tudo corretamente, ela conseguia aprovação, porque a prova ela não era, o conteúdo da prova não era tão extenso. Só que agora mudou, né? E como essas questões aqui, elas trazem um grau de dificuldade um pouco maior, sobretudo aqui as questões de árvore de decisão, se não estudar com qualidade, ainda que o material até esteja atualizado, a pessoa vai acabar reprovando. E como eu falei, não é legal que isso aconteça, porque a pessoa vai ter que ir lá agendar um novo exame, fazer o pagamento de taxa para tentar a certificação, tá? Então, cuidado, não estejam aqui nas estatísticas da galera que está reprovando, estejam nos poucos que estão sendo aprovados, porque a boa notícia é que se vocês forem aprovados na certificação, para quem está começando agora, isso vai trazer um diferencial no currículo de vocês, né? Quanto mais difícil a certificação, isso acaba valorizando quem conseguiu conquistar ela. Tá certo? E como é que eu faria então, né, para montar a minha preparação? Para quem não me conhece, tá? Eu tenho já uma carreira no mercado financeiro, eu entrei através de concurso público em um banco estadual, né? Tirei as minhas certificações antes ainda de entrar no banco, né? Eu já tinha CPA 10, CPA 20, depois fiz a CEA, que era a certificação de especialista de investimento. Depois continuei no ramo de concursos públicos, né, estudando, passei no concurso de auditor do Tribunal de Contas da União e posteriormente também estive dando aulas e continuo com isso, né, dando aulas para as certificações financeiras. Então eu estou muito por dentro do que vem sendo cobrado aí nos exames da Ambima e por também ter estudado, feito essas certificações, estudado para concurso público, eu tenho uma metodologia de estudo que eu utilizo e que também muitas pessoas que se preparam para concursos que são de alto nível, né? O concurso do TCU é um dos mais difíceis do nosso país. E as pessoas que são aprovadas nesses concursos, elas também, com uma certa semelhança, também usam esse tipo de metodologia que eu vou passar para vocês e que, já que a certificação ela ficou mais difícil, eu acho interessante, né, que vocês também, em alguma medida, coloquem isso na rotina de vocês, né? Não precisa seguir a risco o que eu vou falar aqui, vocês têm que ver o que funciona melhor para vocês. Eu sempre digo isso, né? Não tem uma metodologia absoluta, mas, né, para quem está começando agora, experimente, né, colocar isso para ver se vocês conseguem, dessa forma, ter um estudo de maior qualidade. Então, eu trago aqui para vocês pilares que eu acho que são necessários em uma preparação, que é a parte da teoria, a parte de questões e a parte, e agora muito importante, né, a parte de revisões. Como é que isso funciona, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou usar aqui como exemplo o meu curso, né, o curso que eu elaboro para as novas certificações, porque eu sei como ele está organizado, eu não sei como o curso aí de outras empresas estão organizados, mas eu sei como o meu está e dessa forma eu consigo trazer aqui para vocês como é que eu vou dividir meu estudo, tá? O link do meu curso tá aí na descrição, tem mais de 1000 questões comentadas, curso totalmente de acordo com essas novas mudanças da Ambima. Então, para quem quiser conhecer, depois clica aí para acessar a página e ver tudo que está incluso no curso. Então, como é que funciona, tá? O meu curso, ele está dividido em 4 módulos, que são exatamente os módulos que estão sendo cobrados nessa nova certificação da CPA. Aí vocês entrando lá no curso, vocês vão ter as videoaulas, né, que são as aulas que vão cobrir exatamente esse escopo do material. Elas estão em vídeo, mas também tem a parte, os slides, né, que vocês vão utilizar ali como material de apoio. Então, por exemplo, eu vou ter a aula 1, vou ter a aula 2, vou ter a aula 3 e assim vai. Isso dentro de um módulo, né? Primeiro módulo. Aí eu vou ter o módulo 2 e vai continuar aqui com as aulas até o módulo 3 e 4, aonde fecha o total de aulas. Isso é o que eu chamo de parte teórica, é o conteúdo que vocês têm que estudar. É tudo que está incluso, deixa eu voltar aqui para vocês, é tudo que está incluso dentro desses 4 módulos, tá? Vocês têm a opção, para quem é meu aluno, de estudar por videoaulas, tem a opção de estudar pelos slides, acompanhando as videoaulas, ou para quem quiser também, né, tem a opção ali de focar 100% nas apostilas. Porque tudo que eu trago nas videoaulas também está lá nas apostilas, é um material autossuficiente.
Então quem prefere ler a apostila, imprimir, ter ali na mão, né, para conseguir passar pelo conteúdo, também tem essa opção. E essa é a parte teórica. Isso daqui não tem discussão. Vocês têm que fazer 100%, né, passar por todos os conteúdos para que vocês consigam dominar aquilo que vai aparecer na prova. Só que aqui a gente já tem um erro, né, do que as pessoas cometem. Não adianta eu passar 100% pela teoria e ir lá fazer minha prova. Não adianta eu fazer isso. Primeiro porque eu tenho que treinar resolvendo questões. Porque lá no dia da prova é exatamente isso que eu preciso fazer. Eu preciso resolver questões. Então, durante a minha preparação aqui, eu vou ter que dedicar um tempo para resolver questões, para conseguir treinar aquilo que está sendo visto. E isso já é uma forma de revisão também, tá? Mas eu separo as duas coisas. Resolver questões e depois fazer revisões. E aí eu já explico como é que eu faria. Renan, qual que é o melhor momento para eu resolver questões? Vamos lá, tá? Eu vou explicar aqui como é que eu faço. Quando eu estou estudando a aula 1, por exemplo, no meu material, e é por isso que eu estou usando o meu como referência, né? Porque eu sei exatamente como ele está elaborado. Quando eu estudo a aula 1, lá no final eu vou ter questões sobre a aula 1. E aí, para quem está estudando, eu já vou resolver essas questões. Só que o acerto que eu vou ter nesse momento aqui, ele não pode servir como referência para eu ver como é que está meu desempenho. Porque uma coisa é eu estudar a aula 1 e resolver questões sobre a aula 1 já no mesmo momento. Eu acabei de ver o conteúdo, eu vou provavelmente acertar a maioria dessas questões. Mas e quando eu estiver lá na aula 97? Será que eu ainda vou acertar quase 100% das questões da aula 1? Se eu não fazer revisões? Talvez não. Então por isso que eu digo, não é parâmetro nesse momento aqui o índice de acerto de vocês. É claro que se eu estiver errando muito e eu acabei de ver o conteúdo, vai ser parâmetro para eu voltar, né, e tentar entender melhor o conteúdo. Mas nesse momento, se vocês estiverem gabaritando, não entendam que o desempenho de vocês está excelente, tá? Apenas entendam que vocês estão conseguindo absorver o conteúdo, pelo menos nesse momento. Então, nesse primeiro momento, vocês já estão resolvendo questões, mas não é o pilar de questões que eu considero, tá? Vocês vão passar por todo o material, passar 100% da teoria, e depois disso, o que eu recomendo, tá? Aí vocês vão adotar aqui o pilar de questões. Vocês vão começar a focar em resolver questões. Então vamos pensar assim naquela pessoa que tem 1 hora de estudo, tá? Quando ela estiver fazendo a teoria, ela vai destinar quase que todo o tempo aqui dela para passar pela teoria, até que ela esgote o conteúdo. Agora, para aquela pessoa que já esgotou o conteúdo, ela vai dedicar essa 1 hora aqui para resolver questões. E aqui ela vai começar a prestar atenção no desempenho dela. Por que aqui? Porque quando ela for resolver essas questões sem ter que passar ali pela teoria, que ela está focando 100% em questões, aí ela vai resolver questões de todas as mais de 100 aulas que tem no meu curso, por exemplo. Então vai resolver a questão da aula 1, da aula 40, da aula 50, que é como vai ser na prova. Na prova, vocês vão resolver questões sobre todos os temas, de forma aleatória, né? Então, aqui vocês começam a ver o desempenho de vocês. Então, vocês vão fazer, vamos supor, 50 questões em um dia, para simular, né, a prova de vocês. Aí vocês vão ver qual foi o desempenho. Renan, acertei 40 questões, será que tá legal? Uma vez só eu acertar 40 questões não quer me dizer muito. Eu vou ter que continuar fazendo isso, né, ao longo dos dias para ver se eu consigo manter essa média. Se vocês manterem a média de 40 questões corretas ao longo do tempo, significa que vocês estão ali com um desempenho de 80%, o que na minha visão é o suficiente para que vocês consigam a aprovação no exame da Ambima. Eu sempre coloco uma margem ali de 10 a 15%, né, em relação aos simulados que vocês estão resolvendo com o dia da prova, né? Porque no dia da prova pode bater o nervosismo, pode ser que a Ambima ela utilize uma metodologia diferente, né, naquele dia em específico, pode vir uma questão mais diferente, enfim, né? Então eu sempre uso essa margem. Se vocês estiverem nos simulados mantendo uma média ali de 80 a 85%, eu entendo que esse é um benchmark ideal. Renan, estou fazendo 95 nos simulados.
melhor ainda, né? Desde que, como eu falei, vocês estiverem fazendo aí de todos os temas e não de um tema que vocês acabaram de estudar. Agora, e o pilar de revisões? Onde é que vai entrar, Renan? Eu falei, né? Que se a pessoa tem 1 hora para estudar, e não precisa ser 1 hora só, tá? Quem consegue estudar mais por dia, melhor ainda, vai conseguir passar pelo conteúdo de uma forma mais rápida e vai conseguir se preparar com maior eficiência também. Bom, vamos lá. Eu falei que se a pessoa tem 1 hora, esse tempo todo, ou ele vai ser quase todo destinado para a teoria, ou ele vai ser quase todo destinado para questões. Mas por que que não é o tempo todo? Porque vocês têm que separar um tempo para fazer revisões. Porque se vocês não revisarem, quando vocês chegarem lá na aula 80, por exemplo, vocês não vão lembrar aquilo que foi visto lá atrás, há 3 semanas, há 4 semanas, que era a aula 1, que era a aula 2 e assim por diante. Né? E daí depois vocês vão ter que começar a rever de novo o conteúdo para lembrar aquelas informações e não é produtivo. Então, como é que eu faria? Né? E eu fazia assim na minha época de estudar para concursos públicos. Eu pegava esse tempo de 1 hora aqui, eu dividia aqui entre 15 minutos para fazer revisões e os outros 35 minutos. Renan, 15 mais 35 não é 1 hora, né? Eu sei, eu já explico. E os outros 35 minutos eu destinava para ou fazer teoria, passar pela teoria, ou fazer questões, dependendo em qual pilar eu estivesse aqui, teoria ou questões. Por que 50 minutos no total e não 1 hora? Porque eu usava a técnica Pomodoro, né, onde eu fazia 50 minutos líquidos de estudo, mais 10 minutos de descanso. Porque eu não estudava só 1 hora, né? Eu estudava algumas horas no dia. Então eu fazia esses 10 minutos de descanso e depois eu começava um novo ciclo, né? Eu estudava mais 50 minutos, descansava mais 10. Mas aí é como eu faria, né? Se vocês quiserem, ao invés de colocar 35 aqui, colocar 45 para fechar 1 hora, não tem problema, tá? O importante na minha visão é que vocês façam as revisões. E como é que funciona na prática, tá? Só para mostrar para vocês. Vamos supor que no primeiro dia, eu estudei a aula 1, fechou ela, tá? Como é a primeira vez que eu estudei, não tem nada para revisar. Aí no dia seguinte, eu vou estudar a aula 2. Só que antes de eu começar a estudar a aula 2, o que eu faria? Eu pegaria os 15 minutos iniciais da minha hora e revisaria a aula 1. A revisão ela é muito mais rápida do que passar pelo conteúdo, né? Porque a informação ela tá fresca ali. Então eu vou conseguir revisar 1 hora em 10 minutos, em 5 minutos, dependendo ali de como que está essa informação armazenada, tá? Então eu faria assim, fui para a aula 2, reviso a aula 1, e aí eu começo a aula 2, na verdade, né? Eu começo pelas revisões. Fui para a aula 3, eu vou dedicar 15 minutos para revisar a aula 1 e a aula 2. Fui para a aula 4, reviso as 3 aulas aqui. Ou se a aula 1 eu já estou suficientemente bem nela, já consigo lembrar, já revisei ela outras vezes. Então eu reviso a aula 2 e a aula 3. E assim eu vou indo, revisando grupos de aulas antes de eu avançar na teoria. Porque dessa forma, quando eu chegar lá na aula 80, né, vamos supor que eu estou lá na aula 80, eu estou revisando 10 aulas anteriores. Né? Pode ser que eu estou revisando o grupo da aula 50 à aula 60. Renan, é possível revisar tantas aulas assim em 15 minutos? É, porque como eu fui revisando ao longo do tempo, eu não vou precisar dedicar um tempo muito grande para fazer a revisão. Né? E isso seria diferente se eu esquecesse as matérias e tentasse revisar tudo ao final, porque daí eu não lembraria, eu estaria estudando novamente, e estudar novamente leva muito mais tempo, tá? E se eu estivesse no pilar aqui de questões, aí eu não teria que passar pela teoria, né? Eu focaria só em questões. Então, eu faria revisão de um grupo de aulas e depois eu faria as questões pegando as questões aqui de todos os temas e vendo como é que está meu desempenho. Dessa forma, fazendo desse jeito aqui, eu consigo equilibrar aqui as informações de todos os conteúdos e consigo lembrar de tudo para fazer a prova, né, sem ter aquela sensação de que eu li a questão, sei do que ela está falando, mas não consigo lembrar da resposta. Deu aquele famoso branco na hora da prova. Tenham certeza, tá? Se vocês estudarem dessa forma, conciliando revisões
avançando na teoria, fazendo questões, esse branco que acontece, né, ele tem bem menos chances de acontecer, justamente porque vocês estão ali sempre pegando o material, tá? Então, basicamente, é assim que eu faria, tá? E estudando, né, passando pela teoria sempre, resolvendo questões para chegar confiante na prova. Como eu falei, né, para quem quer se preparar comigo já com esse material atualizado para nova certificação da MIMA, tem o link na descrição. E também estou deixando aí na descrição o link do meu curso de flashcards. É um pacote aí com mais de 2.000 flashcards de revisão para quem vai fazer a nova certificação CPA. E Renan, onde que eu posso usar esses flashcards, né? Onde que eu vou enquadrar eles? É justamente aqui, ó, para quem está fazendo revisões, né? Então, para quem passou pela teoria, para quem já até, na verdade, né, para quem está na teoria também, né, porque eu coloquei aqui essa conciliação que vocês vão fazer em teoria e revisão. Então, para quem está aqui na teoria e nas questões, vocês já podem utilizar esses flashcards nas revisões. É um material obrigatório? Não, é um material de apoio, tá? Para quem quiser utilizar os resumos que já estão também no curso regular, né, para quem vai se preparar, para quem é aluno do curso do CPA, vocês podem utilizar os resumos que estão lá. Quem quiser montar os próprios resumos, pode montar e utilizar eles como material também nas revisões. E quem quiser utilizar os flashcards, né, porque é uma forma diferente de revisar, porque existe ali o algoritmo inteligente do Anki que vai trazendo para vocês aquilo que vocês têm mais dificuldade para que vocês revisem. Aí também tem esse pacote aí. E para quem já é aluno do curso regular, tem um desconto lá também que vocês vão encontrar na plataforma, tá? Então, basicamente, nas revisões, só para a gente encerrar esse tema, quais materiais eu usaria para revisar? Então, resumos. E aí, como eu disse, né, vocês podem utilizar os próprios resumos direcionados que estão lá no meu curso, né, para quem é aluno. Para quem não é meu aluno, mas o curso de vocês oferece, vocês podem utilizar esses resumos também. Quem quiser fazer os próprios resumos, eu recomendo ainda mais, né? Porque quando a gente faz o resumo, a gente coloca ali justamente aquilo que a gente está com dificuldade de lembrar. O problema é que demanda tempo, né? Para fazer um resumo ali completinho, isso acaba levando tempo e nem sempre a pessoa tem esse tempo para fazer. Então, é uma maneira de revisar, né? Usando os resumos. Uma outra maneira que eu não recomendo tanto é usando o próprio material com as anotações, com as marcações de texto que vocês fizeram. Eu não recomendo, né? Eu prefiro o resumo porque ele é mais conciso. Se eventualmente, quando eu estiver resolvendo questões, eu ver que meu desempenho ele caiu muito em um assunto específico, que a revisão que eu estou fazendo ela não está suprindo, aí, né, eu recomendo voltar lá na parte teórica mesmo para ver o que ficou para trás, né, para conseguir justamente estudar melhor essa parte. Então, isso é uma maneira. Além dos resumos, tá? Vocês podem utilizar os flashcards. Aí tem esse pacote que eu falei, mas também, quem quiser fazer os próprios flashcards lá no Anki, não é difícil de vocês fazerem, tá? O meu, ele tem um diferencial, porque dentro do próprio flashcard, existe um botão ali de revisão turbo. O que é isso, né, Renan? Então, vocês estão lá com o flashcard aparecendo para vocês, vai ter uma pergunta e embaixo vai ter uma resposta, né, que é justamente o que vocês têm que lembrar. Mas vamos supor assim, né, apareceu a pergunta, eu não lembrei qual que é a resposta. Né? Se eu clicar só na resposta, eu vou ter uma informação. Mas e se eu quiser saber mais sobre o conteúdo? Aí vocês podem, nos meus flashcards, vocês podem clicar ali na revisão turbo, que ele vai trazer para vocês o ponto que vocês têm que saber sobre aquela matéria, né? Ele vai trazer mais informações. Então isso é para que vocês não precisem voltar lá no material teórico, voltar lá em resumos, né? Vocês têm tudo ali. Mas isso é um diferencial dos meus flashcards do Anki, tá? Dependendo aí como vocês forem fazer o de vocês, talvez não esteja esse campo aqui, não tenha esse campo, né? Mas também, para quem quiser fazer aí, é um material também excelente de revisão, porque o algoritmo do Anki ele vai trazendo justamente aquilo que vocês têm mais dificuldade, tá? Então, resumo, os flashcards são materiais ali que eu recomendo para as revisões. E a parte teórica aí vai depender do curso que vocês têm, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Acompanhe aqui o canal, tem vídeo resolvendo as questões nesse novo formato da MIMA, tem vídeo aulas gratuitas, né? Playlist ali com as novas aulas para certificação CPA. Tem muita coisa que vocês encontram aqui. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.